Há pessoas em nosso país questionando se devem se alinhar aos caras maus. O Partido Liberal do Canadá foi tomado por um pequeno grupo desordeiro de malucos. E agora existe como um câncer na sociedade que está corroendo aquilo pelo qual você costumava lutar. Estamos de volta com mais um episódio de Standpoint. Sou Gabe Groisman e estou muito animado hoje. Nas últimas entrevistas, rodamos o mundo e tivemos um membro do Knesset recentemente. Entrevistamos Tommy Robinson do Reino Unido. Alguns acompanham nas redes sociais. O episódio sairá mais tarde, nesta ou na próxima semana, devido à guerra. Tive a sorte de conseguir hoje uma convidada incrível que venho tentando trazer ao programa há um tempo. Ela é difícil de conseguir e muitos de vocês a acompanham online, tenho certeza. Ela é uma pessoa combativa no melhor sentido, defendendo tudo o que é bom. Isso não significa que concordamos em tudo, mas ela realmente defende tudo o que é bom no Canadá. Melissa Lantsman é vice-líder e deputada do Partido Conservador do Canadá. Obrigado por participar. Obrigada por me receber. Sou sua fã há tempos na internet. Obrigado, estou muito animado. Eu tinha uma introdução, mas todos já sabem quem você é. Você representa um distrito ao norte de Toronto, certo? Thornhill. Eu tenho um cunhado de Toronto, assim como meu amigo Avigleno, que merece um alô, se mudou para o sul da Flórida. Me desculpe. Estamos levando alguns dos seus melhores. Estamos exportando os melhores, o que é um grande problema para nós. Sim, na verdade, Bell Harbor, onde estamos agora, onde fui prefeito, temos muitos canadenses. Eles costumavam ser, e ainda são, eu acho, em sua maioria, pessoas que fogem do frio que vem para cá no inverno. Mas parece haver uma grande conexão, de alguma forma, entre Toronto e o sul da Flórida. Com certeza, há uma forte conexão entre Estados Unidos e Canadá há muito tempo. Nosso povo e famílias vivem aqui, especialmente no inverno, mas quero destacar, temos o melhor verão do Canadá. Te convido para o melhor verão do planeta. Qual o melhor destino de verão no Canadá? Olha, vou ser parcial. Eu represento uma província no Canadá chamada Ontário, e os verões em Muskoka são os melhores verões. O que você encontra lá? Lago? Nós temos muitos lagos. Temos pessoas incríveis e o melhor clima. Para meus amigos formados comigo na Universidade de Michigan que ouvem o programa, conhecemos Windsor, Canadá, pois lá ficam os cassinos logo após a fronteira. E você pode apostar e beber aos 19 anos. Você podia fazer isso, você era mais jovem. Então a gente sempre se divertia. Venha e gaste seu dinheiro. Amo o Canadá. Passei muito tempo em Montreal, Mont-Tremblant, Toronto, também na costa oeste, Vancouver, na ilha lá, que também é espetacular. Tem muita coisa rolando entre Canadá e Israel. Antes, quando Justin Trudeau estava lá, só diziam que eu parecia com ele, o que sempre me ofendia. Mas vocês tinham um primeiro-ministro liberal maluco lá em cima que, na minha opinião, estava fazendo papel de bobo, mas o país ainda tinha bom relacionamento e ambos trabalhavam juntos. Se falar com canadenses e americanos, as culturas são quase iguais. Quero dizer, tirando o Quebec e aquela região, o resto do país é muito parecido, mas eu sinto que muita coisa mudou. Na última eleição, tínhamos o primeiro-ministro Stephen Harper e antes dela, ele aumentou a tensão, na minha opinião. Vamos começar de forma geral. O que, na sua opinião, está acontecendo hoje no Canadá? Olha, o que eu quero dizer é, o Canadá me deu tudo o que eu tenho. Meus pais imigraram para lá nos anos 70 e em uma geração, em um lugar como o Canadá, você pode sair do banco da frente como motorista de táxi sem diploma para a primeira fila do parlamento. Isso nunca deveria mudar no Canadá. As pessoas devem poder trabalhar duro e progredir. Acho que o mais importante no nosso relacionamento são os laços entre as pessoas, se posso dizer assim. Tipo, nós somos iguais. Nós compartilhamos o melhor relacionamento na maior fronteira desprotegida por tanto tempo. Os canadenses derramaram sangue ao lado dos americanos no lado certo de todas as guerras, muitas vezes, sabe, protegendo os interesses americanos, mas pelos dois países que compartilhamos. E ainda acho que, quando vou a qualquer lugar, não há nenhum lugar onde eu preferiria estar do que no Canadá e construir o país de uma forma que a próxima geração receba o que a geração anterior recebeu. Mas hoje no Canadá isso não é possível. Por quê? Olha, temos tudo isso, vamos falar sobre o antissemitismo, porque acredito que muitos ouvintes vão notar o que ocorre no Canadá. E, sabe, eles vão ficar chocados. Após 2 anos e meio, você já não se surpreende mais. O problema é grave. E é, francamente, um problema para qualquer pessoa que mora no Canadá e que vê o Canadá como um lugar onde as comunidades judaicas prosperaram por muito tempo e contribuíram para a cultura, a política e o desenvolvimento do país.
E agora existe como se fosse um câncer na sociedade que está corroendo aquilo que costumávamos, sabe? Aquilo pelo qual você costumava lutar. Os problemas que temos são problemas que todos têm. É difícil conseguir pagar uma casa, é difícil conseguir um emprego na sua profissão. Mesmo fazendo tudo certo, é difícil progredir. Somos abençoados com recursos dados por Deus, petróleo, gás e minerais essenciais. E, por comodidade, criamos grandes burocracias que nos impedem de levar isso para outros lugares. Então, temos todas as oportunidades e acho que estamos desperdiçando parte disso. Sim, tem muita coisa para analisar aí. É interessante como americano, é interessante ouvir você. Eu nasci aqui, mas nossas histórias são muito parecidas, eu sei. A forma como os americanos demonstram amor pelo país, assim como eu, é semelhante à maneira como você expressa seu amor pelo Canadá. Vamos falar sobre o que está acontecendo hoje. Espero que este episódio saia hoje ou amanhã. Na semana passada, como todos sabem, a não ser que viva debaixo de uma pedra, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã e é algo que, do meu ponto de vista, eu não consigo parar de aplaudir. É incrível para mim ver o Ocidente enfrentar a tirania do Irã que vem aterrorizando o mundo inteiro. E as pessoas não entendem os tentáculos que o Irã tem espalhados pelo mundo todo. Eu sei que você entende. Vamos focar no Canadá por um momento. A declaração inicial do primeiro-ministro foi razoável, apoiando o ataque. Francamente surpreendente para você, né? Eu também. Embora, se você ler, ele começou a tentar suavizar um pouco, mas ainda assim foi de apoio. Mas muito rapidamente ele voltou atrás. Anotei algumas das citações aqui. Vou verificar se não falo errado sobre um primeiro-ministro. Ele disse que essas declarações agora estão cheias de arrependimento, né? O que, aliás, eu não sei quem fala assim, mas foi isso que ele disse. E então ele também disse que é uma falha da ordem internacional. Então ele está praticamente mudando completamente de posição. E eu acho que você tweetou hoje ou ontem, tipo, eu quero saber a posição do primeiro-ministro sobre qualquer coisa, certo? E ele passou por uma lista inteira de coisas. Vamos começar do início. Você está surpreso com a resposta do primeiro-ministro? Qual é a posição do primeiro-ministro? Qual é a posição do governo canadense sobre o que está acontecendo no Irã? Sim, olha, vou dizer isso primeiro. Eu compartilho, sabe, eu compartilho suas opiniões sobre apoiar os americanos e nossos aliados em Israel. E os aliados no Golfo que estão sofrendo ataques indiscriminados de foguetes há muito tempo, aliados de longa data, devido à beligerância do Irã. Só prova o ponto de que esses caras, depois de 47 anos subjugando seu povo, iam parte do 7 de outubro eles mataram. E para os seus ouvintes que não sabem disso, eles mataram 55 canadenses no voo PS 752 e mataram 30 residentes permanentes. E há pessoas no nosso país questionando se devem se alinhar com os vilões da história. Isso eu não entendo. Fiquei surpresa com a declaração inicial do primeiro-ministro. Apoiaremos nossos aliados nos Estados Unidos, Israel e o povo iraniano para derrubar o regime. Não com essas palavras, mas na prática, tomando o lado certo de uma questão do Oriente Médio pela primeira vez em muito tempo, na minha opinião. E então, rapidamente, eu não sei, talvez eles tenham recebido alguma pesquisa de opinião. Talvez eles tenham recebido alguma pressão interna do próprio grupo de atores insanos deles, que veem o mundo de uma forma muito diferente da que você e eu vemos. E ele decidiu se afastar dessa posição. Questões de direito internacional, profundo pesar, todas essas coisas, sabe, para a diplomacia, enquanto dizem que ainda apoiam a missão dos Estados Unidos. Então, você pode ter todas as posições em uma declaração e pode não ter posição nenhuma. E é isso que é o Canadá. Só para aprofundar um pouco mais nisso, outra declaração que ele fez foi que ficou chateado ou surpreso porque os Estados Unidos não consultaram primeiro as Nações Unidas de todas as entidades e seus aliados, como o Canadá, como se os Estados Unidos devessem ter procurado as Nações Unidas antes de tomar uma decisão sobre o ataque. Parece que há uma grande desconexão entre a realidade de como essas instituições globais funcionam hoje, qual é a ordem mundial atual e as posições que ele está tomando. Ele está manipulando o povo canadense? Esse é mesmo o Canadá? O país tenta se apegar aos restos das Nações Unidas e dessas entidades? Eu acho que é uma captura política da esquerda e acho que é uma captura política das democracias ocidentais. E vimos isso na França, vimos isso no Reino Unido. As posições deles estavam completamente erradas desde o início e, de certa forma, rapidamente passaram a atrapalhar menos ou até mesmo a ajudar de alguma forma, como alguns diriam, enviando porta-aviões e outras coisas. Mas isso é uma captura política, eu acho, das democracias ocidentais que inverteram o certo e o errado e a clareza moral. E nós vimos isso. Nós vimos isso em questões como essa. Nós vimos isso nos últimos 2 anos e meio depois de 7 de outubro.
Nós vimos isso em políticas estranhas de diversidade, equidade e inclusão. E isso porque, por muito tempo, todo mundo no Ocidente estava muito confortável com a forma como as coisas estavam indo. E eu acho que com o tempo a ordem mundial muda e você vê muito claramente quem são os mocinhos e quem são os vilões. E quando você está confortável, começa a não perceber a diferença. E eu acho que o Canadá se encaixa nisso. Então eu quero te dar a oportunidade para que as pessoas possam entender e, sinceramente, para que eu também possa entender qual é a posição do Partido Conservador sobre o que está acontecendo no Oriente Médio hoje. Bem, a posição do nosso Partido Conservador não mudou. Não mudou desde o primeiro dia. Depois de 7 de outubro, não mudou nem antes disso, sob Stephen Harper. Você sabe, nós apoiamos nossos aliados na erradicação de uma das maiores ameaças do mundo às democracias. Para impor ordem no Oriente Médio, para que você sabe, isso é para impedir a construção de um arsenal de armas nucleares. Pierre Poilievre disse isso de forma muito, muito clara naquela época. Se Israel destruísse a capacidade nuclear do Irã, seria um presente para o mundo. Acreditávamos nisso naquela época e acreditamos nisso hoje, e esperamos que isso seja rápido. E que o povo iraniano possa derrubar o regime assassino e brutal que os subjugou nos últimos 47 anos, levando-os de volta à Idade da Pedra, um verdadeiro inferno para o povo do Irã. E queremos vê-los viver lado a lado em paz e segurança em uma democracia para o Irã. Bem fácil. Sim, com certeza. Você só precisa ter coragem para fazer isso. Presidente Trump e Netanyahu fizeram, agora falta o resto dizer. O que é assim interessante, se você acompanhar, é que a posição de Carney, a posição do governo no Canadá, parece espelhar a posição do Partido Democrata, até mesmo a mudança aqui nos Estados Unidos, porque inicialmente todos os relatos apontam que o grupo dos 8, liderança do Congresso, foi consultado, exceto um. Disseram que não conseguiram. Eu não sei se eles disseram quem foi que não conseguiram falar ao telefone, mas eles consultaram com eles. Eles avisaram que isso estava acontecendo na noite em que ocorreu, ou na nossa noite manhã deles. No início, a resposta não foi de apoio, mas também não eram contra. Disseram que preferiam que Trump consultasse o Congresso, mas apoiaram as ações. Depois isso mudou totalmente. Agora, Schumer, Jeffries, toda a máquina democrata, até mesmo os futuros candidatos presidenciais deles, como Gavin Newsom, estão em todos os noticiários. É meu programa, então posso dizer que estão detonando Israel e Trump nos Estados Unidos, certo? Sobre essa mudança, como você percebe a relação entre o Partido Democrata nos Estados Unidos e o governo atual do Canadá? Olha, acho que temos pessoas dentro do Partido Liberal que estão muito alinhadas com os democratas dos Estados Unidos, provavelmente até, ahm, ah, sabe, até piores na diferença entre certo e errado e na clareza moral. Mas veja, se você olhar, sabe, toda a nossa mídia é exatamente do mesmo jeito. Mas se você olhar para os protestos nas ruas, aqueles que estão lamentando a morte do Ayatollah, veja a cobertura. Não tem um único iraniano ali, sabe? É um grupo de manifestantes pagos. E eu, sabe, digo isso sem ter provas concretas, mas claramente isso não vem do nada. E não há ninguém de verdade nessas conversas. E o fato de que a esquerda e o Partido Liberal do Canadá, um dos partidos que governam o Canadá há muito tempo, está nas mãos de um pequeno grupo desordeiro de malucos. É isso que preocupa profundamente em relação a como isso se reflete na política e nas decisões do governo do Canadá. Vou analisar como essa questão se relaciona com outro tema importante entre Canadá e Estados Unidos. O presidente Trump costuma tratar relações exteriores principalmente com base em seu relacionamento com o líder de outro país. O Canadá e os Estados Unidos agora têm, não sei se podemos dizer um relacionamento abalado, mas um relacionamento mais difícil do que antes. Acho que os Estados Unidos devem ser claros, pois sempre me perguntam minha opinião, não basta só perguntar. Eu acho que precisa haver um realinhamento comercial e econômico no hemisfério ocidental, onde, em vez de ter que depender da China e de qualquer outro daquele lado, tanto do espectro político quanto geográfico, a cadeia de suprimentos pode ser gerenciada, unindo a América Latina e a América do Norte, abrindo o comércio e protegendo empregos, cada país cuida dos seus. É geralmente assim que eu vejo as coisas, mas sabendo que agora não está em uma boa situação, certo? A relação econômica não está em uma boa situação. Trump já falou sobre o 51º estado. Embora não se fale disso há um tempo, essa ideia provavelmente não era o melhor começo para as relações com o Canadá.
Quanto você acha que Carney considera o desejo de consertar as relações econômicas com os Estados Unidos para buscar um novo acordo comercial, salvar empregos e ajudar a economia do Canadá, diante das posições que ele adota agora, com os Estados Unidos agindo de forma inédita há décadas militarmente? Bem, veja, antes de tudo, vou dizer isso para os seus ouvintes, provavelmente não vão gostar, mas o que Trump está fazendo com o Canadá está errado. O que ele disse sobre o Canadá está errado. A forma como ele lidou com o relacionamento está errada. Como dissemos no início do podcast, há laços profundos entre nós. Fomos à guerra juntos, compartilhamos a fronteira desprotegida, temos o que vocês querem e vice-versa. E nós tivemos uma relação comercial que existe durante toda a minha vida. Estou no começo dos meus 40 anos e eu realmente não conheço um país sem um acordo de livre comércio e um que tenha nos beneficiado tanto. Então, né, os canadenses estão, sabe, com toda razão, irritados com isso e francamente estão confusos sobre por que isso aconteceu. O que posso dizer é que esse relacionamento é muito mais forte do que os políticos que estão aqui por um determinado tempo. O que Trump fez foi forçar o Canadá a acordar, trabalhar sua resiliência, ficar de pé sozinho e desenvolver seus próprios recursos no relacionamento com os Estados Unidos. Mais uma vez, nós temos o que o mundo quer e vendemos isso para os americanos com desconto por tempo demais. E eu acho que isso nos deu e nos empoderou com um mandato para realmente arrumar a nossa própria casa, para sermos bons parceiros. Posso só interromper com uma pergunta? O quanto a ofensa pessoal que as pessoas sentem no Canadá está impulsionando as decisões para o futuro do país? Olha, eu sou conservadora e faço parte de um partido conservador, então não fico muito emotiva sobre quem diz o que e quando, mas posso ver que isso afetou profundamente os canadenses. É como se sua melhor amiga da escola, com quem você fez tudo por anos, decidisse não te convidar para a festa de aniversário. Aí você vê o Canadá correndo e se ofendendo. Tudo bem. Essa é a perspectiva, entendo totalmente. Mas aí você vê o Canadá correndo para a China, certo? Veja, vamos. Absolutamente não. E isso não é, sabe, nunca foi o que os conservadores querem. O que vamos fazer, de novo, isso nos forçou a resolver nossas próprias questões. Tipo, nós somos o país que construiu tanta coisa a partir de uma constituição que estabeleceu as bases para construir uma ferrovia, para construir uma hidrovia. A gente costumava construir as coisas muito rápido, e o que Donald Trump nos permitiu, ou o que a narrativa de Trump fez por nós, foi forçar os canadenses a olhar para dentro e decidir: ei, a gente vai, sabe, a gente vai resolver nossas merdas. Eu sei que o podcast é seu, mas eu também vou falar isso. A gente vai tomar uma atitude e realmente construir, sabe, exportar o petróleo para quem precisa, trabalhar com democracias que pensam como a gente, sabe? Para nós são o Reino Unido, a Nova Zelândia e a Austrália em uma parceria onde podemos levar nosso produto para quem quer. E a gente pode fazer isso de uma forma que faz muito mais sentido do que do jeito que temos feito, que é a burocracia nos impedindo de construir grandes coisas. Rubio disse que os Estados Unidos atualmente priorizam a ideia de América em primeiro lugar, principalmente em questões econômicas, e que outros países também deveriam priorizar seus próprios interesses. Se não fizerem isso, não serão líderes de seus países. As negociações e a diplomacia acontecem onde há sobreposição e podemos encontrar soluções. Quero te dar a chance de responder a pergunta que eu te interrompi enquanto você respondia, então, mas eu não esqueci dela. A questão é: vemos novamente Carney assumindo uma postura anti-americana e anti-Israel, na minha opinião, sobre o ataque ao Irã e a guerra atual. Isso está acontecendo agora com foguetes sendo lançados pelo Oriente Médio. Vou perguntar assim: Carney deveria priorizar restabelecer o relacionamento econômico com os Estados Unidos, em vez de reagir aos caprichos de pesquisas ou grupos de eleitores que o preocupam? Com certeza. Qualquer primeira-ministra deveria se preocupar com o nosso relacionamento econômico, nossa segurança, o povo do nosso próprio país. Isso nem precisa ser dito. E eu acho que ficar viajando pelo mundo falando em platitudes que não são reais não vai mudar a situação. Para a trabalhadora do aço que perdeu o emprego e para a operária de fábricas que estão fechando, para aquelas pessoas do setor automotivo que dependeram por 100 anos da manufatura transfronteiriça. Não podemos perder de vista as pessoas para quem isso importa todos os dias. É isso que o Partido Conservador diz. É isso que eu certamente defendo todos os dias que posso. Trata-se do nosso povo, da nossa segurança, da nossa economia,
Sim, e é incrível porque, pelo que sei, ninguém pede ao Canadá para enviar tropas. Então não custa nada para eles fazerem uma declaração neutra ou de apoio, né? Ou seja, ele está praticamente se alinhando com os caras maus. Sim, olha, nós já tivemos nossos desentendimentos no passado. Sabe, a gente pode até discutir, mas nós lutamos ao lado dos americanos no Afeganistão, que perderam muitos soldados lá, muitos homens e mulheres de farda, muitas famílias que perderam um irmão ou irmã, ou alguém que não voltará àquela mesa de jantar. E fizemos tudo isso principalmente pelos interesses americanos. Claro, são interesses de ambos. Nós protegemos ou temos o que você quer. Temos um Ártico aberto que vocês querem proteger. Funciona melhor se trabalharmos juntos, e eu sei que os americanos entendem isso. Então, se eu estou falando com americanos, muitas vezes muitos deles estão se desculpando pelo que está acontecendo. Espero que consigamos recolocar isso nos trilhos. Caso contrário, o mais importante para nós é nossa resiliência e economia. Sim, vejo esse realinhamento do comércio global e acredito que tudo se encaixará. Sou otimista e apoio o presidente, mas não concordo com tudo o que ele faz ou diz, assim como ninguém concorda sempre. Acho que nem ele concorda totalmente com o que diz ou faz. Esse realinhamento global deve beneficiar os Estados Unidos e o Canadá. Creio que tudo vai se encaixar. Quero mudar de assunto para respeitar seu tempo. Você mencionou o antissemitismo antes e acho que vale a pena conversar sobre isso. Já discutimos muito isso aqui, então não preciso contextualizar, mas os Estados Unidos têm um certo nível de antissemitismo. É o nível mais alto desde os anos 30, talvez até mais. As estatísticas são complicadas, pois não coletávamos dados naquela época, e agora os dados também estão por toda parte aqui, mas a gente sente isso nas ruas. O Canadá está quase em outro nível, onde os judeus vivem em Toronto, Montreal e em diferentes regiões do país. Explique como vivem os judeus canadenses hoje, os desafios que enfrentam e possíveis caminhos para superar essa situação. Então, estamos aqui sentadas, sabe, um dia depois de uma sinagoga ter sido atacada ontem com tiros, outra sinagoga atacada pela 11ª vez. Já tivemos balas disparadas contra escolas judaicas. Já tivemos ataques com coquetéis Molotov em estabelecimentos comerciais. E, no geral, você vê declarações de políticos como: estou chocada, estou horrorizada. Não sei quando esse choque e horror vão terminar, pois já são 2 anos e meio em que há 70% mais chances de sofrer crime de ódio sendo judia. Essas estatísticas também são variadas, mas aumentou em centenas de por cento o número de crimes de ódio antissemita que a comunidade judaica está sofrendo, e parece inseguro em muitas partes da nossa cidade. E isso é no Canadá, onde a comunidade judaica construiu o país, construiu suas instituições, esteve na política, fez parte da vida canadense desde que o Canadá moderno existe. Isso vai contra o que significa ser um país forte, livre e pluralista. E certamente é estranho para qualquer pessoa que cresceu em um país onde a gente nem pensava nisso antes. E sempre que você ouve falar sobre pluralismo ou sociedades inclusivas ou qualquer termo que as pessoas queiram usar, hoje em dia parece que isso exclui a comunidade judaica. E isso sempre é difícil para mim. Eu disse isso na semana passada. Odeio falar sobre isso porque não me faço de vítima e não acho que sejamos vítimas de ninguém. Somos um povo forte, crescemos, construímos e realizamos, mas precisamos reconhecer o que acontece. E isso é outra coisa que aconteceu no Canadá. E é como se toda vez que há um ataque surge ainda mais resiliência. As reuniões comunitárias ficam ainda maiores. Agora, há escolas com listas de espera, sinagogas com listas de espera, acampamentos nos quais você não consegue entrar. Então, a resposta da comunidade judaica tem sido incrível. Onde eu acho que há muitas pessoas, provavelmente na esquerda da comunidade judaica, pelo menos do meu ponto de vista, que perceberam que nenhuma das outras causas deles veio apoiá-los no momento de necessidade. E eu acho que há um realinhamento aí na nossa comunidade. Nós não temos um movimento reformista antisionista no Canadá. Quase todas as sinagogas no Canadá, quase todas mesmo, são pró-Israel e Sion e se autodenominariam sionistas. Essa é uma grande diferença. Sim, com certeza. Esse é um grande problema aqui e é curioso quando convidados de fora da comunidade judaica, mas que entendem a dinâmica, percebem isso. Eles têm razão, as pessoas se ofendem e eu recebo ligações e e-mails. Sempre digo, eles estão certos. A comunidade está muito dividida.
Devemos fortalecer nossa comunidade antes de enfrentar outros. Tento não tietar no podcast, mas sua defesa da comunidade judaica no Canadá é incrível. Eu só quero te dizer, eu assisto aos vídeos em que você se levanta no parlamento contra alguns dos piores, os piores odiadores lá, e você faz isso com força, com orgulho e de forma inequívoca, claro, na sua linguagem, muito direto. Isso me enche de orgulho pessoalmente, como alguém que acompanha de perto. Muito obrigado pelo que você faz lá. Quero encerrar falando sobre o futuro do Canadá em relação ao Partido Conservador. As pessoas, a maioria dos ouvintes aqui, a menos que voltemos aos nossos ouvintes da época do Stephen Harper, quando tivemos o primeiro-ministro aqui, não entendem muito bem as dinâmicas políticas. Eu sei que acabamos de ter uma eleição no ano passado, então como será o futuro no Canadá em termos de liderança? Existe uma coalizão forte? Como o Partido Conservador pode voltar ao poder? Você não vê isso com frequência, mas o partido meio que permanece forte e unido depois do que foi uma derrota eleitoral. São 8 milhões de canadenses, aumentamos nossa participação de votos, mudamos nossa coalizão. Se você observar o partido de Stephen Harper, de quem sou grande fã e para quem trabalhei, sempre falo bem dele no podcast e celebramos os 20 anos de sua eleição. A coalizão conservadora dele era diferente, composta por muitos engravatados e pessoas mais velhas. A nossa é jovem, dinâmica, da classe trabalhadora e realmente o futuro do país. Se você perguntar onde quero avançar na política, é com os jovens e a classe trabalhadora. É com as comunidades étnicas em todos os setores. Então é que estou animada com o futuro e para onde isso vai. Temos agora um grande trabalho. A oposição oficial em uma democracia parlamentar é um papel importante. E é um papel que vou levar muito a sério nos próximos tempos para garantir que as pessoas saibam que há um governo à espera e que as coisas vão melhorar, que dias melhores virão. Sim, com certeza. E como alguém envolvido na política dos Estados Unidos, aconselho a avisar seus amigos do Sul que há uma alternativa, um governo de oposição aguardando nos bastidores, porque olhamos para o norte e vemos o primeiro-ministro, já vimos um anterior também. Não é muito animador, mas quando vemos nomes, rostos e vozes como a sua e a de Pierre Poilievre, eu sei que pronuncio o nome dele errado. Da última vez que errei o nome dele, fui criticado por algumas pessoas, o que achei engraçado. Não sou francês. Venha passar o verão no Canadá, nós te ensinaremos a dizer o nome dele. Eu estarei lá, vou estar lá com a Vi na casa dele. Muito obrigado por participar. Eu realmente agradeço. Obrigado a todos por ouvirem. Não se esqueça de curtir, seguir, se inscrever e fazer todas aquelas coisas legais que vocês fazem para apoiar podcasts como este. Nos vemos na próxima semana.